Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria enorme sempre poder revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes da gente dar início a esse estudo, de convidar vocês para uma oração. Santo Deus, nos abençoe, Senhor, ao abrirmos a Tua Palavra, para que possamos nela, Senhor, encontrar a sabedoria do Teu reino necessário para o nosso viver diário. Nos guie durante o estudo. Obrigado por todas as Tuas bênçãos que Tu tens derramado sobre nossas vidas. E capacita-nos, Senhor, ao reconhecimento devido da Tua influência poderosa no nosso viver diário. E que possamos, Senhor, não só reconhecer, mas andar nos Teus caminhos e, em muito breve, podermos abraçar contigo. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. Aparentemente paradoxal, né? Ao mesmo tempo que estamos usufruindo como herdeiros do Senhor, aqui temos então um termo duro como prisioneiros da esperança. De fato, se nós lermos Zacarias 9:12, olha o que diz: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Irmãos, é óbvio no que nós vimos aqui, que Deus está falando para alguém ou para um povo especial, o seu povo escolhido, no momento duro da vida deles, onde eles estavam sofrendo, mas sofrendo cientes do que estariam enfrentando. É como se fosse uma palavra de conforto àqueles que pela fé tomam decisões inspirados na fé e sofrem por isso, pagam um preço alto por isso. Por isso, essa mensagem: voltem para a fortaleza, voltem para mim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Entende, irmãos? Está aqui a mensagem clara desde a antiguidade, né? Nós estamos aqui comentando de um livro do Antigo Testamento, do profeta Zacarias.
e eu restituirei em dobro. Jesus falou, aquele que deixar pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, por causa de mim, terá um grande tesouro. A recompensa no céu é incrível, irmãos. Nós somos salvos de graça, a salvação é de graça, mas Cristo tem consciência, Deus tem consciência do que custa servi-lo neste mundo podre que nós vivemos. Ele avisou claro, a mim me perseguiram primeiro do que vocês, não esqueçam disso. Tenha consciência disso, que no mundo tereis aflições. Mas lembrar sempre que ele foi perseguido primeiro. Entende? Ele próprio desceu aqui para cumprir uma missão que só de lá não tinha como cumprir. Ele veio pessoalmente, e veio para que eram seus, e justamente os seus não o quiseram. Incrível isso, né? Uma mensagem tão dura, mas ele deixou um trabalho tão bacana, deixou um exemplo tão grande e um chamado tão poderoso que alcançou a mim e a você hoje. E aqui continuamos ralando a mesma coisa que todos, em todos os tempos que foram sinceros ao chamado de Deus, ralaram. Porque não existe esse que aceita o chamado que não passa por aflições. E as aflições são grandes. São decisões que às vezes tomamos no mundo e acabamos ficando parecendo uma folhinha boiando em cima de um lago enorme ou em um oceano, como se não fosse nada, de tão insignificante que somos e de tão só que às vezes nos sentimos. Mas a nossa fé, esse grãozinho de mostarda, essa folhinha, é suficiente para nos manter a chama da esperança acesa do cumprimento da promessa do Senhor para mim e para você. O segundo tema, Éden e Canaã. Aprofundando agora no exemplo de Israel e dos fiéis de Israel que romperam Canaã adentro, aqui nós temos hoje algumas coisas interessantes a serem observadas. Observe Gênesis capítulo 2, 15 e 3, de 17 a 24, que nós vamos observar o seguinte. Ao fazer paralelo com Gênesis 23, de 1 a 20, comparando a vida do casal, dos nossos primeiros pais no jardim, e depois a sua expulsão, e comparando com a vida de Abraão, que saiu a 1.650 quilômetros de distância aproximadamente, lá de Ur dos Caldeus, e foi em direção às cegas a uma terra que Deus prometeu para ele, a uma possessão imobiliária, uma terra que emanasse leite e mel. E ele saiu pela fé e foi lá. Os nossos primeiros pais, infelizmente, tomaram a decisão errada de abrir mão da fidelidade com Deus, da liberdade absoluta e vida eterna que tinham no jardim, em troca da satisfação pessoal, do orgulho próprio, do vacilo de confundir criatura com criador, achar que de um momento para outro eles já podiam, inclusive, serem Deus. Esse foi o grande problema da queda. Essa foi a gota d'água da queda. Dar ouvido para a rebelião do anjo caído. E eles foram expulsos e abriram mão automaticamente, perderam a posse que eles tinham de uma terra absoluta, de um jardim absoluto. Escolheram sofrer para aguardar agora, através da fé, a esperança, a promessa de um dia voltar para aquele lugar e ser resgatado, redimido. Eles entenderam isso ao longo da missão deles fora do jardim. Abraão desceu lá, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi também lá para a terra prometida. Nesse texto que nós citamos de Gênesis 23, o capítulo 23 de Gênesis,
conta a história de quando a mulher dele morreu. E ele chegou ali então a uns indivíduos na região da atual Hebrom, conhecido como Campo de Macpela, que por sinal tinha uma urna funerária lá naquele lugar. E ele comprou esse terreno, pagou 400 ciclos de prata na época. Era um campo bonito, grande ali. Essa se tornou uma propriedade de Abraão. Então não é que ele não tinha nada ali, ele tinha propriedade ali, com certeza absoluta. E aquilo ficaria para a sua descendência. Era muita coisa? Não, era pouca coisa. Mas quando a sua descendência, em nome dele, porque a nossa descendência, queira ou não, carrega o legado dos pais. Em nome dele, a descendência dele, quando chegou na segunda geração, ele teve Isaac, depois Jacó. Na descendência de Jacó, ele ainda estava vivo ainda, Abraão, vivendo ali, naquela região, da região de Canaã. Ele vivia lá, ele não desceu, não saiu de lá, como Isaac também não saiu de lá. Mas Jacó com seus filhos desceram e foram para o Egito. E caíram numa armadilha tremenda de passarem mais de 400 anos lá no Egito. Quando Abraão e Isaac morrem, os cananeus tomaram aquela região de novo. Retomaram para eles. Passaram mais de 400 anos lá no Egito. Aí aparece o libertador dirigido por Deus, Moisés, para levá-los de volta à terra prometida, onde chegamos na lição que nós estamos aqui. A descendência de Abraão, daqui para frente, para voltar para aquela terra, onde eles tinham alguma coisa lá e hoje não tinha nada mais, agora tinham que abraçar a promessa através da fé, assim como os nossos primeiros pais. E principalmente a promessa maior de Abraão atravessar pelas promessas feitas a Adão e Eva, e todos poderem não só voltarem então para aquela terra ali prometida, aonde na realidade essa terra de Canaã estava no centro do antigo jardim do Éden, ela surgiu ali. Todo o Oriente Médio estava dentro do jardim do Éden. Então eles voltariam não só para ali, como também alcançaria a Canaã celestial, o novo céu e a nova terra. Essas duas promessas estão embutidas uma na outra. Lembrar que posses espirituais pela fé, o resultado delas é muito maior do que essas posses materiais e presenciais que nós enxergamos com os olhos contaminados pela morte, contaminados pela condição carnal. Pela condição carnal caída. E as posses que alcançamos através da esperança pela fé, essas são absolutas e eternas, porque seremos novas criaturas ao adentrarmos nesse lugar que hoje chamamos de espiritual, mas que na realidade Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Eu vou lá, mas vou preparar-vos lugar. E voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. É muito lindo isso, irmãos. E não podemos duvidar em segundo algum da nossa vida, em momento algum da nossa vida. Por isso que no terceiro tema nós entramos em a terra como dádiva. Aqui agora, penetrando um pouco mais, vamos observar a maneira com que Deus trata a sua criação. Ele é o proprietário absoluto de todo o universo. Ele criou tudo e todos. Nós já estudamos no decorrer dessa lição que os cananeus, de um modo geral, eram um povo que Deus ia pelejando com eles. Eles eram descendentes de Noé. Estava na descendência dos filhos de Noé. E todos os três filhos de Noé, foram pessoas que tiveram a oportunidade de estar dentro da arca. Foram agraciados por Deus. Era para reformar o planeta. Era um povo que Deus estava ali pelejando para recuperar eles, para preparar eles, para que fossem realmente pessoas preparadas
para ser usado como instrumentos na mão de Deus para trabalhar o planeta, preparar o planeta para essa realidade absoluta do nosso Criador e mantenedor da vida e de tudo e todos. Só que a pessoa mais preparada para trabalhar esse assunto, no momento, na ocasião de logo depois do dilúvio, a pessoa mais preparada foi encontrada não ali na terra de Canaã, mas foi encontrada ao lado, foi encontrada lá no cantinho, também do antigo jardim, lembra? Ele estava lá na Mesopotâmia, que também fazia parte desse jardim. Lembra que lá, que a Mesopotâmia, que está entre os dois rios, Tigre e Eufrates, lá no Gênesis tem ele lá, os dois rios, Tigre e Eufrates, está lá. Gênesis capítulo 2, verso 14. Não foi eu que escrevi, está aí. Moisés escreveu isso aqui, irmãos, e ele escreveu algo que aconteceu comparado com a estrutura de vida dele na eternidade. Foi no passado, no período da criação. Nós estamos falando de um planeta criado até então, comprovado pela ciência, há mais de 4 bilhões de anos atrás. E aquilo que Moisés escreveu cerca de 1500 anos antes de Cristo, bem ali, ó, pertinho, já tinha acontecido na eternidade, no passado. A eternidade que é absoluta, está lá. Apenas os que pecaram foram expulsos da eternidade, foram excluídos. E passa a conhecer início, meio e fim, mas a eternidade está lá. Abaixo dessa faixa conflito é onde nós vivemos. É onde Moisés vivia. É onde Moisés viveu. Hoje ele foi convidado para fazer parte do reino eterno de novo. Ele já voltou para lá. Ele veio visitar Jesus lá no Monte Tabor, tá lembrado? Na Transfiguração. Elias estava com ele também. Viveu 500 anos depois dele, aproximadamente. Ele vive no carro de fogo para o céu. Pois é, meus irmãos. Está aí escrito. Moisés escreveu. Tigre e Eufrates, esses mesmos rios estão lá. Fazia parte do jardim. Os outros dois é chamado de Gion e Pison, que é no verso 3. O Gion se refere ao Nilo. E o Pison se refere ao rio que atravessava na terra do Avilá, que é arenoso. É o que nós temos hoje com a Arábia Saudita. Esse desapareceu com o dilúvio. O Gion está lá até hoje, é o Nilo. E do outro lado o Tigre, Eufrates. Esses 4 rios estavam dentro do jardim. Entrava com um braço lá no norte, em cima, e abria, dividia em 4 braços lá embaixo. Sabe, irmãos? Deus era o proprietário. Ele é o proprietário de tudo. Ele pelejou com esses cananeus, com esses descendentes dos filhos de Noé que ele vinha trabalhando. Mas chegou um ponto que não deu mais. Eles se deixaram levar pelo príncipe das trevas a tal ponto que Deus os amaldiçoou, expulsando de suas terras, assim como nossos primeiros pais foram expulsos do jardim do Éden, e dando essa terra para outras pessoas. Aqui agora os hebreus, que chegaram ali em busca da promessa que Deus havia feito a Abraão há mais de 500 anos antes deste fato que estava ali acontecendo agora. O que nós temos relatado em Êxodo, capítulo 3, verso 8, aqui, irmãos, é incrível. Essa promessa é a promessa que Deus tinha feito a Abraão, e estava repetindo aqui para Moisés, em Êxodo, capítulo 3, verso 8, que ele iria entregar nas mãos da descendência de Abraão a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Irmãos, traduzindo essas regiões aqui para cá, é como se Deus hoje prometesse para algum povo hoje, ou para alguma outra nação qualquer, que ele iria pegar os Estados Unidos, a Rússia, a França, a Inglaterra, os principais países do mundo, e entregar na mão de uma naçãozinha qualquer por aí, que não tem a menor expressão para ter peito para adquirir isso. É a mesma coisa isso aqui. Essas nações aqui eram tão poderosas, só para vocês terem uma noção, irmãos, quando se fala de Cananeu, aqui claro que está falando de Canaã, está falando de muita gente, são muitas nações. Quando entramos aqui no termo Eteu aqui, irmãos, esse povo, esse aqui, Eteu, era neto de Noé, que era descendente de Cão. Esse Et, na realidade, era o caçula de Cão, ele era neto de Noé. Esse povo aqui, nessa época aqui, até nessa época aqui, era uma nação
que o próprio Egito tremia nas bases contra eles, de tanto poder que eles tinham. Nessa época aqui, irmãos, esse povo era um povo muito habilitado na guerra, muito preparado, conquistadores de grandes povos e de grandes nações. O povo daquela época temia os heteus, eram guerreiros, era uma nação referencial. E estava aqui agora quem? Israel, uma nação de escravos, desabilitados para a guerra, mas amarrados através da fé, habilitados e preparados para tomar posse daquilo que o proprietário da terra estava tirando quem não deu valor, para colocar quem ele estava preparando e estava até então dando devido valor para receber, para usufruir dessa promessa, dessa posse. Os amorreus aqui, esse segundo aqui, que era filho de Canaã, de fato, o Canaã era o primogênito de Cão. Irmãos, esses aqui, esses amorreus, pouco antes de Abraão, esses amorreus aqui, eles tinham ido aonde? Sabe onde? Lá no sul da Babilônia, perto de onde um dia, em pouco tempo, nasceria Abraão. Eles tinham ido lá no sul da Babilônia, conquistar aquela região, e o principal rei deles nessa ocasião, sabe quem foi? Hammurabi. Já ouviu falar de Hammurabi? Ele era amorreu. Irmãos, olha de quem que nós estamos falando. Lembra que eu falei? Rússia, Estados Unidos, China, grandes nações, nações poderosas, que o dono real dessas nações e do planeta todo e do universo todo é Deus. Então estava aqui Israel diante de verdadeiras lendas bélicas na história da humanidade, de conquistas. Olhando assim dentro do mapa, quando fala aqui de Perizeu, de Eveu e de Jebuseu, Jebuseu era a principal cidade. Quem mudou o nome dela de Jebus para Jerusalém foi Davi. E na antiguidade, lá nos dias de Abraão, ela chamava Salém. Lembra do Melquisedeque? Pois é, Melquisedeque morava lá. Essa Jerusalém. Os heveus estavam acima dos perizeus. E os perizeus estavam ali, todo mundo em volta de Jebus. Os jebuseus, Jerusalém. Jerusalém, a cidade principal, a capital de Canaã, na época do Antigo Testamento. Pois o povo de Deus, ali então, que estava abraçados na esperança e da promessa feita a Abraão há quantos anos antes, estava ali diante de 6 grandes nações, citadas aqui na promessa feita a Abraão, e que após 500 anos estava se cumprindo. Povos poderosíssimos sobre a face da terra, cidades extremamente fortificadas, sendo dizimados, sendo espalhados sobre a face da terra e eliminados a maioria, para que o povo de Deus recebesse não só a pequena propriedade do campo de Macpela, mas que pudesse receber toda a extensão da terra de Canaã. E sabemos que, na verdade, eles não abraçaram tudo justamente porque esse povo também que ali estava chegando iria, como os anteriores, vacilarem na fé também. Coisa séria. Por isso, temos aqui, no quarto tema, o desafio da terra. Se analisarmos Josué capítulo 13, verso de 1 a 7, Canaã, essa terra que emana leite e mel, que eles estavam ali abraçando então, que a cidade principal, a capital, seria então Jerusalém. O que estava acontecendo ali agora, naquele lugar, eles chegaram ali, não foi por mérito deles. Eles não adquiriram ali por mérito deles, foi pela graça de Deus. Infelizmente, desgraça para aqueles que rejeitaram a companhia de Deus, que ignoraram, como fizeram os nossos primeiros pais, fugindo do abraço absoluto da eternidade. Os descendentes de Abraão também desceram para o Egito na melhor das boas intenções, mas na verdade acabaram dentro de uma grande armadilha da escravidão. E o que era terra, que era posse, acabava sendo entregue na mão daquelas nações, dos poderosos. Eles tomavam
E toda perseguição, isso acontece, irmãos. O que acontecerá nos nossos dias hoje? Já ouviu falar de confisco? Pois é. Isso vai continuar acontecendo. Isso continua acontecendo em várias nações, isso acontece todo dia. Nações arbitrárias, nações ditadoras, severas, que oprimem o seu povo. E isso vai acontecer de uma forma global, irmãos. Por isso que nós hoje temos que estar preparados pela fé para vivermos, quem sabe, em refúgios, porque não teremos, nas cidades, não vai ter espaço para mais nada, irmãos. E é pela graça que a gente chega nesse lugar para sofrer menos. Mas vamos enfrentar pela fé grandes dificuldades. Foi a graça de Deus que levou Israel ali, para aquele lugar, fisicamente, voltando para um lugar que espiritualmente eles podiam sonhar com a Canaã celestial. E fisicamente era o lugar do Jardim do Éden, mas já corrompido pelo pecado. Por isso, a Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. Por isso, quando estudamos no desafio da terra, nós temos sempre que ter em paralelo justos e ímpios. Quando somos justos, Deus está conosco e nos guia e nos levará ao seio de Abraão, que é a Canaã celestial. Do contrário, como na parábola do rico e Lázaro, estaremos aqueles que não abraçaram a fé, aqueles que ignoraram a fé, estarão mergulhados no Gina, na destruição, no fogo que consumirá para sempre, com tudo e todos aqueles que se meteram com as trevas. Serão extintos para sempre. Vale a pena olhar para o seio de Abraão na parábola de rico e Lázaro, que é a Canaã celestial, que estará aqui, como Apocalipse capítulo 21 revela, do verso 1 até o 8, descendo de Deus para cá, com Deus, com Jesus e conosco lá dentro, Deus e os homens. Estaremos para sempre aqui, no novo céu e na nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Se referindo a essa terra prometida, irmãos, a Canaã celestial principalmente, temos um trechinho aqui que o autor da lição escreveu no final, que eu achei bacana. Fomos agraciados com um presente maravilhoso, mas é algo que podemos perder se não cuidarmos dele com responsabilidade e vigilância. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O ano do jubileu. Irmãos, ao estudarmos Levítico 25, de 1 a 5, e do verso 8 ao 13, nós podemos analisar aqui e observar, tirar a seguinte conclusão. A terra prometida era tão essencial para a identidade de Israel como o povo de Deus, que não poderia ser dividida de maneira ampla e sem critérios. Sua repartição precisava ser feita entre tribos, clãs e famílias, como temos em Número 34, de 13 a 18, para garantir que não ficasse nas mãos de algumas elites dominantes. A terra que cada família recebia não poderia ser possuída por ninguém fora do seu clã ou família original. Na verdade, segundo o plano de Deus, a terra não poderia ser vendida, ela só poderia ser arrendada e seu valor seria determinado com base nos anos restantes até o próximo jubileu. Ou seja, a família proprietária que teria perdido ou arrendado aquela propriedade ali, antes de completar os 50 anos, os descendentes, que eram proprietários originais, tinham que vir reclamar a posse e retomar. Isso acontecia graças ao ano jubileu, que era festejado de 50 em 50 anos. Como nós temos registrado em Levítico 25, 25. Então esse cuidado Deus teve, irmãos, para mostrar a intenção dele de manter no máximo possível uma sensação de segurança social para seu povo. E no sexto tema nós temos a terra restaurada. Jeremias 24, 6, 31, 16, Ezequiel 11, 17, 28, 25 e 37, 14 e 25. Esses textos aqui, irmãos, nos concluem o seguinte. Quando fala em terra restaurada, nós vamos lembrar que tanto Israel quanto Judá, que é esse povo que formou essa nação ali,
Só 3 reis governaram todo Israel como 12 tribos, que foi Saul, Davi e Salomão. Depois deles, Salomão, Jeroboão e Roboão, filho de Salomão, com esse outro personagem que era o chefe do exército de Salomão, eles dividiram. E esse chefe do exército, Jeroboão, ficou com Israel, então, as 10 tribos do norte, e estabeleceu a cidade de Samaria como sendo a capital. Benjamim e Judá, ao sul, estabeleceu Jerusalém. Nome esse da antiga Jebus, que Davi tinha estabelecido quando enfrentou os jebuseus e venceu os jebuseus. Irmãos, esse povo de Deus, Israel e Judá, viviam apostatando e caindo, e outras nações os levando cativos. Suas terras eram tomadas, eram confiscadas, depois arrependiam, e Deus permitia que eles voltassem e tomassem posse novamente. Até que foi dizimando. Hoje nós temos, o que? Lá em Israel. Jerusalém, hoje, não é mais capital. Na cabeça deles é, mas para o mundo inteiro não é. Jerusalém hoje é uma cidade dividida. A capital, para o mundo inteiro, a capital de Israel é Tel Aviv. Nada a ver com Jerusalém. Jerusalém está dividida com os palestinos. Irmãos, é gravíssimo isso, irmãos. Eles, quando Jesus chegou, era o povo de Deus como nação ainda. E veio para que eram seus e os seus não o quiseram. Então esquece essa questão de posses nesse velho mundo, porque Jesus veio e mostrou o tipo de riqueza que ele veio mostrar. Tem nada a ver com o que nós entendemos como riqueza neste mundo. Nós somos pessoas simples. Deus é muito simples, mas é dono de tudo e todos. Mostrou que o reino de Deus absoluto só vai adquirir, só vai receber de volta se encontrar dentro de si mesmo ele, através da fé. Ele comentou, o reino de Deus não está, as pessoas dizem ele aqui, ele acolá, mas ele não está com a vista exterior, ele está dentro de vós. É isso, irmãos. Precisamos de vencer pela fé a nós mesmos, as nossas tendências pecaminosas, e sermos vitoriosos, para que possamos de fato entrar na terra prometida verdadeira, que está nas promessas que nós estamos buscando entender e andar para buscar e tomar posse delas. Não devemos ficar iludidos com as coisas desse velho mundo, porque aquela lá é absoluta, não está contaminada pelo pecado. Nós vamos entrar lá, irmãos. Não é se iludir com essa ilusão geopolítica que tantas nações têm no mundo até hoje. Lembre-se, Jesus já veio. Não façamos como aqueles que rejeitaram como nação o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Manifesto através de uma missão extraordinária do plano da redenção. Mas abracemos a sua mensagem, abracemos o seu sacrifício, aceitemos o preço pago para a minha e a sua salvação, e assumamos de fato a crença na promessa e na esperança verdadeira. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei em dobro. É isso que a abertura da lição falou para nós, do profeta Zacarias. Lembra, irmãos? A Canaã celestial é hoje, ano de 2025, novembro de 2025, é hoje o nosso foco. Finalizando o 7º tema, o lar eterno. Queria citar um texto aqui do Grande Conflito, página 558, que diz o seguinte: na Bíblia, a herança dos salvos é chamada pátria, como Hebreus 11, 14 a 16 comenta. Ali o pastor celestial conduz as fontes de água viva. Ali as extensas planícies se expandem na direção de lindas colinas e as montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes. Nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante,
encontrará um lar. Ó Senhor Deus, nos permita, pela Tua graça, hoje, superarmos os obstáculos de nossa fé, as barreiras que encontramos diante de nosso caminho, que possamos, naquele grande dia, sermos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.